2002, eu terminei há muito tempo. Espera lá. Então, vamos falar dos compostos orgânicos, tá bom? Nomenclatura. Então, a quantidade de compostos orgânicos na natureza é grande, tá bom? Quando nós partimos para estudar os compostos orgânicos, nós temos que, primeiramente, conhecer algumas regras de nomenclatura que são atribuídas hoje, né, internacionalmente. Então, dentro da química, nós utilizamos uma nomenclatura oficial para a maioria dos compostos, e também uma nomenclatura usual, que hoje é estabelecida pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, né, em todo o mundo. Então, se você der o nome de um composto orgânico aqui no Brasil, é igual em qualquer outro lugar do planeta. Né? Então, não só os compostos orgânicos, inorgânicos também. Então, em Genebra, sempre tem um encontro, né, a cada 5 anos, para se atribuir nome de compostos, para incluir novos elementos químicos na tabela periódica. Enfim, qualquer mudança que ocorra em uma nomenclatura, em uma descoberta de um novo elemento químico, aí o PAC é informada, né? Então, os cientistas se encontram lá nesse período, né, de 5 anos, para atribuição de nomenclaturas. A nomenclatura que você estuda hoje não é mais a nomenclatura de 1996, o ano que eu terminei o ensino médio, por exemplo, né? Por exemplo, quando eu terminei o ensino médio, em 96, a gente dava nome tipo assim, 2-propanol, né? Aí hoje a gente ia dar nome a um álcool chamado propan-2-ol, mudou a regra de nomenclatura, né? A gente falava assim, 1-buteno, hoje é but-1-eno, né? Então, algumas coisas mudaram. Então, o que vai mudando, a gente vai se atualizando, tá bom? Desses nomes. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né, na capa uma fórmula, né? Uma estrutura química e estrutural, né? Então, quem pode chutar o que seria isso daí, né? Representaria o que essa cadeia aí? Essa cadeia, né, aqui, esquelética, né? Aqui eu tenho os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, e aqui em cima está aparecendo H3C, CH2, são ligações simples, né? Uma quantidade grande de carbonos, né? Então, carbono de um grupo funcional principal, aqui, C dupla O menos, né? Uma cadeia negativa, e uma cadeia só com carbono e hidrogênio, que nós chamamos de uma parte apolar, que é hidrofóbica, ela tem aversão à água, né? E uma parte chamada hidrofílica, que ela é polar, que ela tem carga negativa e ela vai se juntar, por exemplo, com sódio, digamos aqui, né? Ou potássio, né? Vai formar um sabão, né? Estrutura de um sabão, de um detergente e tal. Então, que vai ser usado como produto de limpeza, né? A limpeza lá vai ser... A sujeira é eliminada porque as gorduras, que são apolares, interagem com essa parte da cadeia longa, que é apolar, né? E a parte lá polar vai, né, interagir com uma parte polar. Então, polar com polar e apolar com polar. Então, a sujeira é arrancada, né? Porque o sabão vai ter esse potencial aí de ação. Então, lembrando aqui que o sabão é um composto orgânico, né? Composto com vários carbonos, oxigenado, que tem cátions, né, na extremidade da cadeia, que vai gerar essa parte polar. Essa parte polar vai interagir com a água, tá bom? É chamada parte hidrofílica, amiga de água, hidro, né, fílica, amigo. E a parte apolar, hidrofóbica, tem aversão à água, né, não gosta de água. Então, essa parte apolar interage com as gorduras. Então, só para um fato interessante para vocês ficarem atentos. Eu acredito que uma aula prática vai envolver sabões e detergentes, né, ou sabões e detergentes. Beleza, então isso faz parte da química orgânica. É um composto orgânico que a gente vai saber dar nome mais na frente, um composto que vai ter um grupo polar e outra polar aí. E quando nós falamos de nomes, nomenclatura, que eu falei, né, nós vamos lembrar da IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Está em inglês aí, né, mas em português seria IUPAC. Né? Os nomes são utilizadas regras para isso. Então, lembra de uma coisa, toda vez que nós falamos no nome de um composto, nós vamos lembrar que esse nome vai ter um prefixo, que é o que está antes, né? No meio
desse nome, né, eu tenho um intermediário e, por final, eu tenho um chamado sufixo, tá bom? Então, vamos lembrar, por exemplo, da palavra metano, né, que é um gás, que vocês já ouviram falar, né, gás dos pântanos, certo? Ou então, componente do gás de cozinha, propano. Outro exemplo, etanol, nome orgânico, certo? Então, eteno, olha o nome, etino, certo? Então, veja, então, outro nome conhecido que vocês veem muito aí, propanona, ok? Então, observem que quando eu dou nome a um composto orgânico, aí o PAC diz que se eu tenho o nome de um composto, eu tenho que conhecer a quantidade de carbonos que aquele composto tem, que vai estar relacionado ao prefixo. Prefixo quer dizer quantos carbonos. Então, a gente vai trabalhar com regras de 1 até 10, mas existem mais, tá bom? Então, um carbono, nós vamos chamar de prefixo met. Quando a cadeia tem 2, vai ser et. 3 carbonos na cadeia prop. 4 but. 5 pent. 6 carbonos hex. 7 carbonos hept. 8 carbonos oct. 9 carbonos non. E 10 carbonos dec. Tá bom? Então, isso é o chamado prefixo. Então, por exemplo, quando eu digo metano, quantos carbonos tem o metano? Met. Você vai dizer que tem um carbono. Quando eu falo propano, prop, quantos carbonos tem essa cadeia? 3. Quando eu falo etanol, et, quantos carbonos eu tenho? 2. Quando eu falo eteno, et também tem 2. Etino tem 2. Mas se eu falasse assim, nonano, né? Quer dizer que tem 9. Assim vai. Então, essa quantidade aqui você tem que fixar, né? À medida que você vai trabalhando com os nomes, você vai fixando, tá bom? Intermediário. O que seria intermediário? É o tipo de ligação que existe entre carbonos. Nós temos entre carbonos ligação simples só, né, que nós vimos na aula passada. Nós vamos chamar isso de AN, certo? Quando tiver só ligações simples entre carbonos. Uma ligação dupla, eu chamo de EN. Uma ligação tripla, eu chamo de IN. Duas duplas na cadeia, eu vou chamar de EN, tá bom? Mas aqui tem que ter duas, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver dois grupos, né, com duas duplas, então eu tenho de EN, por exemplo, C dupla, né? Então, por exemplo, aqui tem duas duplas nessa cadeia, então dien. Três duplas, trien, né? Se tiver três duplas entre carbonos, eu tenho trien, certo? Então, isso está relacionado ao intermediário, né? Então, por exemplo, quando eu falo metano, isso quer dizer que essa cadeia só tem ligações simples, né? No caso, metano, por exemplo, metano, met é um carbono, né? An quer dizer ligação simples entre carbonos, tá bom? Então, aqui eu tenho eteno, tem uma ligação dupla e dois carbonos, né? Um carbono aqui e outro carbono aqui. Uma dupla entre carbonos, certo? Então, quando eu falo etino, eu vou ter uma ligação tripla. Etino, dois carbonos. Se tivesse três carbonos, seria propino, né? 4, but. Certo? Então, o intermediário é o tipo de ligação entre carbonos, né? E o sufixo vai ser o grupo funcional, pessoal. Aí, isso aqui a gente vai estudar os grupos funcionais. Então, por exemplo, quando eu tiver a função chamada hidrocarboneto, que é aquela função que só tem hidrogênio e carbono na estrutura, o sufixo é O, termina em O, por exemplo. Então, quando eu falo a palavra metano, se eu sei que termina em O, é porque isso aqui é um hidrocarboneto, é uma molécula, né, que tem só um carbono, tá vendo? Um carbono. Ligação simples entre carbonos, né? Como o carbono tetravalente, ele tem 4. Como ele é um hidrocarboneto, ele tem hidrogênio e carbono só. Então, tem um hidrogênio aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ou, simplificando, CH4, né? Que é a fórmula molecular do metano. Então, quando eu falo assim,
Propan 2-ol. Ol quer dizer que eu tenho um álcool, ó, tá vendo? Álcool vai terminar em ol, né? Então, eu tenho 3 carbonos, 3. Ligação simples entre carbonos é um tracinho, né? Ol quer dizer que é um grupo funcional, que é um álcool, que nós vamos estudar mais à frente, que é uma função oxigenada, que vai ter o grupo OH, ligado no carbono 2 do meio, né, no caso. Então, eu vou colocar um grupo OH aqui. Eu vou completar o resto com hidrogênio, né? CH3, aqui CH para dar 4, aqui CH3. Propan 2-ol. Vou ter também o propan 1-ol, propan 2-ol, né? Que são compostos chamados isômeros, que nós vamos ver. Quando eu digo assim, metanal, al, tá bom? Vai ser aldeído, certo? Então, eu vou dizer que o aldeído é um composto orgânico que vai ter na extremidade uma aldoxila, C-OH, tá? E só é um carbono, né? MET só é esse, só ligação simples, né? Aqui seria só um H, não tem ligação dupla de carbono, seria o metanal, que é o aldeído, que é um aldeído, né? Função aldeído, metanal, tá bom? Então, tudo vai depender, né, da terminação. Quando eu falo assim, butanoico, tá vendo? Óico, tá bom? Representa um ácido carboxílico. A terminação amina é uma amina, né? Lembra que eu falei na aula para vocês? Trimetilamina, etilamina, dietilamina, tá bom? Então, o nome de um composto vai estar relacionado a isso, certo? Quando eu falo assim, propanona, 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 prop, 3, só ligações simples entre carbonos, ona vai caracterizar que função orgânica, que a gente ainda vai estudar, cetona, tá vendo? Ó, ona. Tá? Então, propanona vai ter uma carbonila, C-O, entre 2 carbonos. Então, eu vou colocar aqui o C-O, aqui vai ser um CH3, aqui um CH3. Uma função orgânica oxigenada. Então, é assim que vai surgindo o nome de um composto orgânico. Quando eu tiver um composto orgânico, eu tenho isso, né? Por exemplo, 2, 2, 3, trimetil, pentano, tá bom? O que você vai lembrar? Pente, são 5 carbonos, ligação simples an, né? E o O, terminação O, quer dizer que é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto vai terminar em O, certo? Então, quando eu falo o nome de um composto orgânico, eu vou estar levando em consideração que ele tem um prefixo, que é a quantidade de carbonos, o intermediário, que é o tipo de ligação entre carbonos, e o sufixo, no final do nome, está relacionado à função orgânica que pertence àquele composto, né? Uma função química é um conjunto de compostos que vai apresentar propriedades químicas semelhantes, ou seja, um hidrocarboneto é uma função que só tem hidrogênio e carbono, ou seja, todos os hidrocarbonetos vão ter hidrogênio e carbono, vão existir diferentes hidrocarbonetos. Uma acetona é o composto orgânico que vai ter a carbonila entre 2 carbonos, ou seja, todas as cetonas terão essa característica funcional, né? Que vai ser a terminação do nome. Então, composto orgânico do nosso dia a dia, etanol, né? Você abastece, né? No dia a dia. Tá aqui a estrutura do etanol. Eu não estou trabalhando a nomenclatura ainda, só estou mostrando de onde vem o nome, né? Etanol, né? O que você vai levar em consideração? Et, tem 2 carbonos, ó. 1, 2. An, que só tem ligações simples entre carbonos, tá vendo? Ó. Ol, porque pertence à função álcool. Tá bom? O álcool vai ter essa terminação, que é esse grupo OH. Simplificando essa cadeia, eu poderia ter 1, 2, 3, né? H3C, traço, CH2, ó. Um carbono 2, CH2, OH. Pode representar assim também, professor? H3C, CH2, né? Cadê? H3C, CH2, OH. Pode aparecer assim também, tá bom?
O que mais? Fórmula molecular C2H6O. Se você contar quantos carbonos tem primeiro? 2. Quantos hidrogênios? 6. Ó, essa é a fórmula molecular do etanol. Tá bom? Etanol, né? É derivado da cana-de-açúcar, derivado do milho, derivado da beterraba, né? É um combustível. Vamos falar mais adiante das propriedades, né, dessas substâncias. Outros compostos orgânicos. Quem pode chutar aqui? Aqui eu tenho, né, um peixe, né, um rio aí, com peixinhos. Mas esse rio, você acha que ele está contaminado com alguma coisa? Fala aí alguém aí. Esse rio está contaminado com alguma coisa? Onde estão esses peixes? Vamos lembrar dos garimpos, né? Utilizam o mercúrio como um metal pesado, né? Pode ir para a água, os peixes podem absorver, e a gente come esse peixe e vai se contaminar aí com uma substância orgânica conhecida como metilmercúrio, que é esse radical CH3 ligado a um cátion, né? Mercúrio, certo? Hg. Não deixa de ser um composto orgânico, né? Que tem um metal aí, é o único metal líquido da tabela, né? Então, quando você tem o metilmercúrio, na garimpagem, quando a pessoa se contamina com mercúrio, né, com os vapores de mercúrio, quando ele vai queimar, né, a pessoa inala o mercúrio no ar, né, ou pode ingerir através da alimentação, né, através da cadeia alimentar. Então, isso vai fazer com que, né, você possa ter um problema futuro, renal, vai atacar o sistema nervoso central, entre outras coisas. Tem um artigo que eu vou mandar hoje para vocês, que vocês vão fazer leitura, e trata da contaminação do metilmercúrio na água, tá bom? E aí, na próxima aula, na sexta-feira, a gente vai fazer um mini teste Professor, desse artigo, que é para saber se vocês leram. Oi? só uma pergunta. Esse mercúrio aí, ele só é encontrado onde tem garimpo, onde tem garimpagem, ou em outros locais? Não, ele pode, na verdade, os garimpeiros usam o mercúrio, o azougue chamado, né? Só que ele vai para a água, né? E na água ele encontra esse radical aí. Aí, na verdade, ele existe na forma de metilmercúrio, né? Ligado na água. Não, mas a Onde pergunta ele, é, numa área onde não existe garimpo, o rio sim, pode ter também esse tipo, né? pode sim, porque o mercúrio ele tem outras aplicações, né? Sem ser só na garimpagem. Né? Ah, tá, entendi. Não é Era só lá essa. no garimpo, não. Só que Ah, eles tá. utilizam o nome Eu achei que fosse só popular. em região que tivesse garimpo. Não, não. Eles utilizavam, se eu não me engano, não tinha aquelas obturações antigamente, né? Tinha liga que era contaminada com mercúrio às vezes. Né? Anota. Outra substância orgânica. Olha a banana. Qual a relação dessa substância com a banana aí? Quem pode chutar aí pra gente? Quem já estudou eu acho que essa substância aqui, ela é conhecida como. Vocês já compraram aquelas bananas no supermercado que as pessoas enganam a gente que a pele fica amarela e é durinha dentro? Não é bem. Hein? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Sim, Oi. professor. É uma Sim, forma que então, eles fazem para amadurecer mais rápido. amadurecer. Isso. Então, essa substância que eu estou colocando aqui, ela é conhecida como um gás, na forma de gás, né, que é liberado, o etileno, que é a substância que amadurece as frutas, né? Então, naturalmente, a fruta produz ela, naturalmente. Se eu deixar, por exemplo, a banana está ali, né, amadurecendo no pé, então, com o tempo, ela vai produzindo essa quantidade de etileno para amadurecer a fruta. Só que os comerciantes, eles utilizam lá, eles colocam aquele encerado e colocam carbureto ali, né? O carbureto gera o etileno, aí ele fica só pela pele da fruta, né? Para amadurecer mais rápido, mas só que é um amadurecimento forçado ali.
Isso a natureza produz, a própria a banana, o abacate vai produzindo, a goiaba, né, vai amadurecendo porque vai produzindo etileno. Esse etileno é o nome usual, né, mas nós temos aqui a molécula chamada de eteno, dois carbonos, tá bom? É um hidrocarboneto, et, uma ligação dupla entre carbonos em, né, eteno. Nós falamos na primeira folha lá, mas aí tem uma relação com o amadurecimento das frutas. É o gás do amadurecimento das frutas, né? Outro composto orgânico que vocês vão se deparar, muitas das vezes, até no laboratório, é esse daqui. Quem já usou para curseira, né? Eu tenho o anel benzênico, tá? Que é aquele anel com 6 carbonos, tá bom? 6 carbonos, 3 ligações duplas alternadas de dentro, isso é um anel aromático, né? Lembra que na aula passada eu falei do anel aromático? Isso é aromático quando ele está assim, ó. Ou com as 3 ligações duplas alternadas, né? Ou com a bolinha que indica que sofreu ressonância. Ocorreu deslocalização dos elétrons π, né? Nas ligações duplas, dentro do anel. Aí pode estar assim, né? C dupla O, OH. Isso aqui é um ácido carboxílico, né? Vamos estudar mais adiante. Esse grupo funcional, que é o chamado grupo óico, tá bom? E o nome desse anel, né, é benzeno. Se fosse sozinho, seria benzeno, né? Então, benzeno mais óico batizaram como ácido benzoico. Né? Ácido benzoico. O cara tá com uma curuba lá, uma coceira, ele passa lá, mata o fungo, pano branco, né? Aqui eu tenho um medicamento ó, que contém 20 miligramas de ácido benzoico, mas também contém ácido salicílico, que é orgânico também, e tem iodo metálico, né? Um antimicótico, né? Passou na pele ali, mas tem que ter cuidado, tem que passar uma quantidade certinha pelo médico, né? De pele, o dermatologista, ou médico mesmo, clínico geral. Só uma consulta. Então, esse é um composto orgânico, certo? Então, vejam que aqui não tem uma regra específica. A IUPAC ela vai batizando alguns compostos com nomes usuais também. Por exemplo, propanona, né? Como é que vocês conhecem a propanona no dia a dia? Vocês utilizam para tirar o esmalte lá da unha, lá um solvente. Como Acetona. acetona, é o nome usual. Alguns vão ter nomes usuais, né? Vão ter nomes usuais que a gente dá pela regra mesmo, alguns que a gente vai ver mais adiante, em outra aula, mas tem nomes que são mesmo de batismo mesmo, tá? Da substância, né? Certo? Então, feito isso, vamos lembrar aqui o nome de alguns compostos orgânicos que eu não posso ter citado aqui, mas que vocês conheçam. Quero ouvir vocês aí, vamos pensar aí. Para a gente fazer uma relação aqui. Quem está aí ainda? Posso ouvir? Eu. Leila, né? Aí, pizza aí, professor. Gabriel, que mais? Como é, Gabriel? Lipídios? Isso, lipídios. Vamos colocar aqui. O Gabriel falou lipídios. Carboidrato? Lipídios. Como é que escreve o lipídio? Pode ser com I, pode ser com E, né? E? Lipídios, né? Ou lipídios. As duas formas são aceitas na língua portuguesa. Tá? Aqui foi o Gabriel que falou. Gabriel com letra maiúscula. Peraí. Fazer direitinho aqui a coisa. Gabriel. Quem mais? Leila, diz um aí, Leila. Proteína. Proteínas. Proteínas. Proteína. Muito legal. Tanto o Gabriel quanto a Leila citaram nomes bons para o curso de vocês, tá bom? Leila. Proteínas, né? Mas aí pode escolher qualquer proteína depois, tá? Proteínas, né, em geral. Aí, quem mais? Quem pode falar o nome de um composto orgânico aí? Vitaminas. Hã? Vitaminas. Vitaminas, muito bem. Vitaminas do complexo B, né? Vitaminas. Vamos especificar aqui. Pode ser complexo B, né? Muito bem. Os peixes de vocês precisam de vitaminas, vocês acham? Como é que é, professor? Os peixinhos lá do aquário lá precisam de vitaminas, será? Sim. Isso, precisam, né?
Que mais? Que mais? Pode citar aí. Olha, quem falou já uma, quiser falar outra, não tem problema. Que mais? Bora. Açúcar, professor. Açúcar, né? Mas aí o açúcar, vamos especificar o açúcar aí, tem vários tipos de açúcar. Vamos chamar aí sacarose, né? Que é o açúcar comum, né? Glicose. Glicose. Que mais? Maltose. São tipos de açúcares, né? Açúcares. Que mais? Quem foi que falou açúcares? Quem foi que falou vitaminas? Eu, professor Pedro, falei os dois. Pedro. Pedro falou açúcares e vitaminas, né? Beleza. Que mais? Que mais? Vou citar aqui para vocês. Gasolina, pode ser? Gasolina. Qual a importância da gasolina, né? Vamos mais aí. Mais compostos orgânicos aí. Aminoácidos. Aminoácidos, né? Tem mais que vocês conheçam? No dia a dia? Gás natural. Gás natural. A Leila, vou colocar bem aqui assim, gás natural. Tá. O botijão de gás, né? O que é que ele contém lá, né? Na botija. Gás de cozinha. Qual a composição do gás de cozinha? Propano, butano. E mais uma coisa que fede lá, mercaptana. Né? Quando você abre o gás, não tem aquele cheirinho lá? Ele indica vazamento. Certo? Porque o propano e o butano, eles não têm cheiro, não tem cor. Se tivesse só isso lá dentro do gás, a gente poderia morrer, porque você ia ficar sufocado num ambiente fechado ali, ia passar mal, ia desmaiar, né? Ia inalar todo aquele gás, né? Ia diminuir a taxa de oxigênio no sangue e tal. Mas aí a mercaptana, ela dá um aviso que está vazando, que você sente aquele cheirinho da mercaptana. Gente, está vazando gás. Aí a pessoa vai lá, corre, desliga, né? Entendeu? Então é isso. A aula de hoje é mais para informar a vocês, né, a questão dos compostos orgânicos que nós temos na natureza e que eles recebem nomes específicos, né? Quem é que dá nome? A IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. O que eu tenho que analisar? Tem que analisar a estrutura química, para que serve aquele composto orgânico, qual a propriedade química, física que esse composto tem para mim, né? Por exemplo, quando eu falar lipídios, qual é a propriedade que ele tem lá na membrana? Esse lipídio na membrana, se quanto maior for a cadeia, é pior para a célula, ou para a membrana, ou sei lá. Se é um lipídio de cadeia insaturada, várias insaturações, ele é melhor para a célula ou não? Qual a função dos lipídios? A estrutura química, eu vou mostrar a estrutura química, eu vou dizer que ele está presente na membrana, que ele tem essa utilidade, que ele funciona como reserva de energia, né? Como protege contra o calor, né? Se eu não me engano. Contra o frio, né? Então aí assim vai. As proteínas, qual a importância das proteínas para o organismo, para o peixe, né? Qual a importância da proteína para o peixe, então, para a gente também, né? Que vai ingerir o peixe que tem proteína. As vitaminas, para aumentar a imunidade, né? Vitamina C, do complexo B, para estimular a contração muscular. Os açúcares, né? Para elevar a taxa de glicose, quem tem hipoglicemia. A glicose, para dar energia, para a pessoa que está lá, por exemplo,
tomou muito cerveja à noite, de manhã passou mal, né? Faz uma reposição de glucose se não for diabético, né? Então, maltose, então, gasolina, tem que dirigir, eu preciso de gasolina, o próprio etanol também, que ninguém colocou aí, mas a gente falou anteriormente. A gasolina que é uma substância que vai ser queimada, né, vai contribuir para o efeito estufa, porque vai um hidrocarboneto, vai ser queimado, produzir gás carbônico, água, aquecer o planeta com mais quantidade de CO2. Professor, o fósforo também é? O fósforo é um composto orgânico? Não, Hidrogênio? Não. 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 O fósforo é inorgânico, que é o fosfato, né? Pode ter fosfato. Mas ele é importante, fosfato lá mas não é orgânico, não. Professor, maquiagem sim, né? Sim, aí tem que ver qual é a composição da maquiagem lá, né? Porque vai ter, por exemplo, corante, né? Vai ter, enfim, umas outras coisas lá. Aí tem que ver quais são os componentes, certo? Então, é isso. Aí o que é que eu quero que vocês façam? Quem citou, por exemplo, o Gabriel citou lipídios, né? Então, ele vai na próxima aula trazer uma informação aí para a gente do que é um lipídio, né? Se puder falar na outra aula, então só escrever mesmo por e-mail, né? O que é um lipídio? Não precisa nem ser 3, não. Pode ser até no máximo 3 ou... Primeiro, coloquei pelo menos 3, mas pode ser 1, 2, 3, tá bom? Aí você vai escolher lá, o Gabriel vai falar sobre lipídio, né? Mas vai mostrar a estrutura química para que serve, né? Qual a propriedade química ou física que tem esse lipídio? Só um texto pequenininho. A Leila vai falar das proteínas do gás natural. Tá? Por e-mail, tá? Isso daí. Mas cada um vai... Quem não colocou o nome aqui, não faz esses, tá? Só quem colocou. Mas quem não colocou, pode pesquisar outros. Aí o Pedro vai falar das vitaminas C e complexo B. Lembra, não precisa ser todas do complexo B. Vitamina C, né? A estrutura química, para que serve, ou uma propriedade físico-química dela, ponto de fusão dela, de ebulição, né? É solúvel em água, tá? Tipo assim. Complexo B, pelo menos uma vitamina do complexo B, B6, né? B12, o que causa, né? Qual é a estrutura química? Eu quero que vocês foquem na estrutura química também, tá? Açúcares, quem falou açúcares? O Pedro também. Pedro falou muita coisa, né? Sacarose, glicose, mas pode escolher só 3, Pedro, 2, sei lá. Gasolina foi eu, não vou falar nada. Aminoácidos, né, também. E o gás de cozinha, quem quiser falar sobre aminoácidos aí, gasolina, o gás de cozinha, né, já utiliza aqui, certo? Então, na próxima aula, a gente vai entrar nas funções orgânicas mesmo. Então, quero que vocês saibam isso, né? Que o nome de um composto, né, ele é dado pela IUPAC. Nós vamos estudar tanto as nomenclaturas oficiais, quanto também algumas usuais. Eu vou mostrar na próxima aula, certo? Eu preciso que vocês saibam na ponta da língua, né? Um carbono é MET, 2Et, 3-prop, 4-but, né? Então, quando a gente vê o nome de um composto, a gente vai associar com essas nomenclaturas, né? Intermediário, tipo de ligação entre carbonos. Ligação simples. AN, dupla, EN, tripla, IN. Né? Se tiver 2 duplas de EN, 2 triplas de IN, né? Terminação da função. Se terminar OU, é porque é a função hidrocarboneto, que a gente ainda vai estudar. Se terminar em OU, é álcool. Então, nós vamos ver por etapas isso daí. Aí eu vou mandar um artigo para vocês, daqui a pouco, que vocês vão fazer a leitura, né? Esse artigo, ele fala sobre o metilmercúrio, certo? A contaminação do metilmercúrio, o que ele causa também, né? Quais são as consequências para quem tem contato com esse metilmercúrio, tá bom? Vocês vão ler o artigo. Aí, sexta-feira, antes da aula, eu vou passar um Google Formulário para vocês responderem 5 questões rapidinho. Só vai responder quem eu sei que leu o artigo, certo? Vai valer 2 pontinhos lá ou 3 pontinhos por aí, tá? Aí, essa atividade aqui você pode mandar para o meu e-mail, tá bom? Só, por exemplo, o Gabriel falou sobre lipídio. Ele vai falar sobre lipídio, focando lá a estrutura química que eu quero ver, uma propriedade química, para que serve, o que é isso, entendeu? Isso aqui é para o e-mail, né? Todo mundo. Mas o artigo que eu vou colocar no grupo é leitura. Daqui a uma semana eu vou fazer umas perguntas lá no grupo formulário para saber se vocês
Leram. Aí, depois, quem quiser tirar dúvida do artigo, aí vocês vão me perguntando, tá bom? Aí, em seguida, eu vou dar aula das funções orgânicas, continuando o estudo das funções orgânicas, certo? Entenderam aí o que eu falei, pessoal?